Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que todo mundo acha que conhece, a história. Mas o que ela é de verdade? Será que a gente sabe mesmo? Vamos combinar? Muita gente ainda pensa que estudar história é basicamente isso, né? Decorar um monte de datas, nomes de pessoas que já se foram, algo meio chato, que parece não ter nada a ver com o nosso dia a dia. Mas e se essa ideia estiver completamente furada? E se a gente pensasse na história de um jeito diferente? Tipo, uma grande investigação, um quebra-cabeça gigante. Pensa só, cada fato do passado é como uma cena de crime a ser desvendada. E o historiador? Bem, ele é o nosso detetive. E olha, entender o passado é mais crucial do que nunca. Sabe por quê? Porque hoje em dia é muito fácil a gente viver num tipo de presente contínuo, sabe? Totalmente imersos no agora, meio que desconectados de quem veio antes. Por isso, essa missão de investigar e lembrar o que foi esquecido é fundamental. Então, se a história é uma investigação, quem é o grande protagonista? Vamos dar uma olhada mais de perto no nosso detetive do tempo, o historiador. Olha que interessante. A própria origem da palavra história já entrega o jogo. Ela vem do grego antigo e significa pesquisa e investigação. Ou seja, o historiador não é só um guardião de fatos velhos. Ele é, antes de tudo, um investigador. Alguém que faz perguntas e vai atrás das respostas. Mas o que exatamente esse investigador procura? O grande historiador Mark Bloch resumiu isso de forma genial. Ele disse que o objeto da história não são as coisas, mas sim as pessoas, os seres humanos, vivendo e se transformando no tempo. É tudo sobre a nossa experiência coletiva. Beleza. Todo bom detetive que se preze precisa de quê para resolver um caso? De pistas, certo? Na história, não é diferente. Só que essas pistas têm um nome técnico, são as famosas fontes históricas. E o que é uma fonte histórica? Pensa assim, é literalmente qualquer rastro, qualquer pista que os seres humanos deixaram para trás. Pode ser algo monumental, tipo uma pirâmide, ou uma coisinha do dia a dia, como uma receita de bolo antiga. Tudo, absolutamente tudo, pode contar uma história. Basicamente, a gente pode dividir essas pistas em dois grandes grupos. Primeiro, as fontes primárias, que são como as testemunhas oculares do evento. Sabe, uma carta, uma foto tirada na hora. E depois vem as fontes secundárias, que são as análises feitas depois do ocorrido, tipo um livro ou um documentário que usa aquelas fontes primárias para contar a história. Um bom detetive precisa das duas para montar o caso. E para ficar ainda mais organizado, essas fontes costumam ser classificadas em 4 categorias principais. Cada uma delas abre uma janela diferente para o passado. Para começar, temos as fontes escritas. Durante muito, muito tempo, elas foram vistas como as mais importantes de todas. Aqui entram leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também diários, cartas, jornais, tudo que foi registrado com palavras. Em seguida, vêm as fontes visuais. Olha só esse retrato da Rainha Maria Antonieta, por exemplo. Uma única pintura pode nos contar um monte sobre a moda da época, sobre como a realeza queria ser vista, sobre poder. E claro, aqui também entram fotos, mapas, filmes, tudo que a gente lê com os olhos. Mas e quando não existia escrita? Ou para os povos que não o utilizavam? Aí entram as fontes orais, que são importantíssimas. São as histórias, as lendas, as canções, as memórias que são passadas de pai para filho, de geração em geração. A história contada pela voz. E por último, mas não menos importante, as fontes da cultura material. Basicamente, são os objetos, as coisas que as pessoas fizeram e usaram. Ferramentas, roupas, moedas, brinquedos. Essa renda de Bilo, por exemplo, fala muito sobre técnicas de artesanato, sobre economia da região, sobre o cotidiano de quem a fez. Certo. Então o nosso detetive já tem as pistas. Mas não adianta só juntar um monte de coisa, né? É preciso ter um método, uma forma de analisar essas pistas, de interrogar cada uma delas. De um jeito bem resumido, o método do historiador funciona em 4 passos. Primeiro, ele define o que quer investigar. Depois, ele vai a campo e reúne as fontes, as pistas. Aí vem o passo-chave, o número 3, analisar criticamente essas fontes. Quem escreveu isso? Com que intenção? É confiável? E só depois de tudo isso, ele constrói uma interpretação do que aconteceu. E aqui tem um ponto que é, olha, essencial. O historiador interpreta, ele conecta os pontos, mas ele não pode inventar. A história não é ficção.
Existe um compromisso sério com as evidências com o que realmente aconteceu. Interpretar é uma coisa, inventar é outra completamente diferente. O historiador não pode simplesmente criar fatos que não estão nas fontes. Bom, a gente já entendeu o detetive, as pistas, o método, mas falta a pergunta de $1 milhão. Afinal, quem são os personagens dessa história toda? Quem realmente faz a história acontecer? Se a gente parar para pensar rápido, a resposta parece óbvia, né? Ah, os reis, os generais, os presidentes, os grandes homens. Mas será que a história é feita só por eles? Deem uma olhada nessas duas imagens. De um lado, o imperador Justiniano, todo-poderoso, imponente. Por muito tempo, a história com H maiúsculo só falava de gente como ele. Mas e a outra imagem? Uma baiana, uma trabalhadora, uma pessoa comum. A vida dela, as lutas diárias, o trabalho, isso também não é história? A resposta é um gigantesco sim! A grande virada de chave é entender que todas as pessoas são protagonistas. Existe um conceito para isso, sujeito histórico. E o que isso quer dizer? Que cada pessoa, com suas escolhas e ações, está ativamente construindo a história. E isso vale para todo mundo, para indivíduos, para grupos sociais, tipo estudantes, trabalhadores, artesãos, e também para as instituições, como escolas, igrejas, governos. A história é, na verdade, uma teia gigantesca que é tecida por todo mundo junto. Então, no final das contas, a grande sacada é essa. A história não é um livro fechado, empoeirado na estante. É uma história que está sendo escrita agora, nesse exato momento, por todos nós. É um processo vivo, coletivo e que não para nunca. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, talvez a mais importante. A gente olha para as pistas do passado para entender quem somos hoje. Mas e o contrário? Que pistas, que fontes históricas as nossas ações de hoje estão deixando para os historiadores do futuro? O que a nossa época vai contar para eles? Fica aí a provocação para a gente pensar. Um abraço e até a próxima.